Rafael, se liga nesse corte que eu separei agora dos donos da bola, com o Neto trazendo informações pra gente, hein? Dorival ou Carille, quem será o técnico do Corinthians? O Neto deu uma opinião importante agora nesse programa. Deixa o seu like, se inscreve no canal e a saga desse técnico do Corinthians continua, hein? Será que vai sair hoje, no final da tarde? Então comenta aí, já deixa aquele likezão pra ajudar a gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho depressão há 15 anos. Eu tenho síndrome do pânico, já falei aqui várias vezes, né? Já me tratei com psicólogo, aí depois o psicólogo não aguentou, aí eu tratei com o psiquiatra. Aí o psiquiatra falou assim, Neto, acho que é melhor você ver. Aí eu fui pro neuro. Aí do neuro eu vim pra cannabis, que por sinal faz 1 ano e 8 meses que eu não tomo Rivotril. O Veloso sabe disso, que eu sempre converso com o Veloso das minhas coisas. Eu acho que todo mundo pode ter qualquer tipo de estresse. Hoje o mundo está estressado. A verdade, as informações viraram promíscua, porque quando você fala uma coisa aqui nos Donos da Bola, todo mundo tira as suas informações, edita o Quesada, edita o Souza, edita o Veloso. Estou falando por nós aqui nos Donos da Bola. Eu não falo pelos outros. E aí todo mundo fala, né? A verdade, o Tite ia sair hoje às 7h30 da manhã, lá da onde ele está, nem sei onde ele está. Aí ele teve uma crise de ansiedade, tanto é que o treinamento do Corinthians mudou para tarde, porque ele ia dar o treino à tarde hoje, e a gente falou no apito final domingo isso, que nunca tiveram nenhum tipo de conversa com o Dorival Júnior, e todo mundo, toda a imprensa, aqui a gente falou isso, Veloso, Souza e Quesada? Não. A gente falou algum dia aqui nos Donos da Bola que o Dorival Júnior era o treinador? Não. O mundo falou. Em relação ao Tite, né, aí vem a especulação das pessoas. Vou falar uma coisa pra você. Na minha maior crise que eu tive 2 crises aqui, fazendo programa ao vivo, e encostei no Veloso. Não foi? Tudo de 3 ainda. Né? Tudo de 3, é. Tudo é. Aí eu falei, Veloso, tô morrendo, pelo amor de Deus, porque eu tenho sido o pânico da morte. Então eu tenho meu coração, ele eu penso ter arritmia, pau, caramba, e a morte vem no meu nariz, e eu fazendo o programa, encostei no Veloso, Veloso me ajudou, tá legal. Mas se eu tivesse uma proposta de 2 milhões por mês, eu não sei, rapaz, se essa ansiedade e tudo, sacou? Passava da hora. Eu não gosto de julgar as pessoas, mas eu dou minhas opiniões. E que muitas vezes as minhas opiniões, elas tiram, né? As pessoas tiram proveito disso, tanto pro bem quanto pro mal, mais pro mal do que pro bem, né? E que tá tudo certo. Se o Tite realmente tá com ansiedade, todo mundo tem, cara. Não é treinador, o câmera tem, o pessoal do Cabo Man tem, a camareira tem. Todos nós temos essa doença desgraçada hoje, que é a depressão. Todos nós temos. A maioria, os meus filhos, 2 filhos meus fazem análise, né? Isso é uma coisa que a gente não pode julgar. Mas ele ia ganhar um dinheiro monstruoso. Minha única dúvida em relação a isso, porque a ansiedade, ela dá na gente, você nem sabe de onde veio, porque veio. A minha gela os pés, vem e vai para a cabeça, meu irmão. Aí é São Luís direto. Meu quarto lá, o 1553, eu ligo pro Ciccone, eu ligo pro Dr. Lucas e já me interno lá. E graças a Deus já vai fazer 1 ano e pouco que eu não tenho crises para ir pro hospital. Eu desejo pro Tite eu não dou conselho para ninguém, muito menos para os meus filhos, mas é assim, a gente precisa se tratar. Se a gente não se tratar, muitas vezes as pessoas se suicidam, crianças se suicidam, pais não têm a consequência em relação daquilo que o filho está passando. Não quero aqui, estou dando uma fala que eu passo por isso, e eu tenho isso, e eu preciso me desenvolver. Essas imagens a gente já viu tudo ontem, tá? Se pudesse pegar umas imagens diferentes disso aí, tá tudo certo, mas não tem problema nenhum. A gente mostra as imagens de ontem também, que é essas imagens. Então, em relação ao que estão falando, que o Fabinho está viajando para Santa Catarina, eu não sei se isso é verdade ou não. E também, eu estava conversando com o Veloso e também com o Quesada e também com
com o Souza, o Carille é um nome que entra muito forte. Mas eu queria perguntar para vocês, o Carille, e aí eu não sei do staff dele, eu não sei das pessoas que estão convivendo com o Carille, eu nunca vi um cara tão rejeitado como o Carille nos times que ele dirige. Vamos lá, Santos. Levou o time a vice-paulista. Campeão da Série B. Campeão da Série B. Subiu o time, né? E subiu o time. Corinthians, 3 títulos paulistas e 1 brasileiro. Olha só, no Vasco, jogou de igual para igual com Flamengo. contra o Flamengo. E ninguém coloca o nome do Carille em nenhum tipo de situação quando cai um treinador. Que, por sinal, se vocês imaginarem que o Globo Esporte, o GE, o Jogo Aberto, os donos da bola, quem quer que seja, todos os sites hoje e todo mundo pensa por que o Corinthians precisa do treinador. Não é muito louco isso? O Santos está sem treinador há quanto tempo? Ninguém fala nada. O São Paulo está para cair o Zubeldia desde o começo do ano. Ninguém fala nada. Agora o Corinthians, como dá Ibope, e o Corinthians dá isso, então os caras querem saber qual é o cara que vai treinar, se vai se dar bem com o Memphis. Todo mundo quer dar notícia. Não é muito louco? Todo mundo quer dar notícia. Todo mundo Quem quer que é o dar novo notícia treinador do do Corinthians. Corinthians? Todo mundo quer dar. Eu mostrei meu telefone pro Veloso aqui, porque às vezes quando eu tenho informação de pessoas que ligam para mim, e vocês sabem que vocês ligam, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras não, do Santos, né? Eu tenho guardado. Se me desmentir, eu boto no ar. E ele escuta, porque eu tenho uma testemunha que é o Veloso. Então, todo mundo quer... Mas quem que vai ser o treinador do Corinthians? Qual é o perfil do treinador do Corinthians? Por que vocês não falam que o Mano Menezes, ele treinou o Cruzeiro, foi pro Palmeiras, foi pro Bahia, foi pro Fluminense, Corinthians. foi pro Corinthians e foi pro Grêmio. Sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Sem ganhar título, né? Sem ganhar nada de título. Sem ganhar título. Ele foi pro Teve uma multa de 12 milhões. 12 milhões. Teve outra multa no Fluminense. Dos dois. Ele renovou o contrato com o Corinthians, mandaram ele embora. Ele renovou o contrato com o Fluminense, mandaram ele embora. Ninguém fala nada. O Dorival Júnior foi mandado embora da seleção brasileira. Que o Dorival vinha ganhando título. Só que o Dorival, há uma diferença do Dorival. Pra mim, é uma boa pessoa. É meu amigo há 35. Eu não vou ligar para ele e não vou mesmo. E não liguei. E nem mandei recado. Um monte de gente ligou e que tá na profissão. Ô, Dorival, falaram com você? Pouca gente acreditou que não tinham conversado com ele. E aí você desmerece a pessoa do Dorival Júnior, que é um dos caras mais decentes que eu conheço no futebol. É meu amigo há 40 anos. Eu não liguei para ele e não vou ligar. Se ele quiser ligar, ele que ligue. Agora, aí vem o Abel. O Abel ganhando tudo. Não ganhou tudo? 10 anos. Não, 5 anos, 10 títulos. 5 anos, 10 títulos. Pô, a Mancha, os caras queriam arrebentar com ele. Os caras picharam. Não picharam? O CT. E os caras escrevem tudo direitinho, né? Porque hoje tem esse negócio aí no telefone, os caras nem erram mais o português. Os caras botam essa cedilha. Acento. 2S, acento. Tudo bonito. O torcedor hoje, ele bota acento, irmão. Na hora que eles vai. Né? Que mandaram tomar caju. Os caras botam acentinho. Oi. No CU. É. Não é mesmo? Antigamente... Não. É JU. É, JU. Tá. Exatamente. Aí, meu irmão, agora o Corinthians. O Fantástico dá, o Jornal da Band vai dar. Quem é o treinador? Como é que ele vai ter que vir? Como é que ele pode... Nossa, a crise política no Atlético não tem crise política. O Cuca veio, parece que está tudo bem no Atlético, né? No Cruzeiro, o Cruzeiro tá o tal de Léo Jardim, não sei se é Léo Jardim, né? Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, Léo Jardim é a mesma coisa. Vou falar uma coisa pra você, ele parece aqueles anãozinhos, os 7 anões e a Branca de Neve. Ele não sabe nem onde ele tá. Ele ganhou um jogo, já tomou pau de novo, que perdeu o Bragantino. Ele falou que 3 meses do Cruzeiro é como se fosse 5 anos da carreira. Ele já cresceu o cabelo dele. Aí, o Corinthians não. O Corinthians, os caras querem saber se o Memphis vai autorizar, se vai pagar o salário, se vai...
Agora já estão colocando Dorival Júnior, Tite, Luiz Castro, todo mundo. A informação que eu dei no apito final, que é a verdade, e um monte de chupinzeiro, dono de sauna, morcego, sabe aqueles morcegos que chupam o sangue? Você já tomou uma chupada no pescoço quando você namorava? Que ficou aquele sangue no pescoço, Veloso? Eu tô tentando imaginar o que isso tem a ver com o nosso programa, mas não. Não? Não. É o seguinte, eu disse lá que o único cara que o Corinthians conversou era o Tite. E que ele seria o treinador do Corinthians. E aí, ele ia chegar hoje, 10 horas no aeroporto, ia já se apresentar para assinar o contrato. Tava tudo certo, né? Tava tudo, só faltava... Ia assinar hoje. É. E à tarde, ele ia já dar o treino e pegar o Corinthians e Flamengo domingo. Ele teve a ansiedade, é o que todo mundo está falando, eu não sei, porque não é fácil você ter depressão. Eu sei o quanto que mães e filhos e pais, professores, todos... Cara, se eu chegar aqui agora, tem 2 caras que não tem. O Souza e o Veloso nunca tiveram, porque eu converso com eles. Eu não sei se o Quesada já teve algum tipo de ansiedade, deve ter tido. Se eu perguntar para todo mundo que está aqui, eu duvido que metade não tenha tido. Eu duvido que o seu pai, às vezes o seu filho, às vezes é o filho mais jovem, o filho pequenininho, sabe? Então a gente tem isso. E ele pode ter tido. Por quê? Pô, ele acertou tudo, aí foi dormir. Aí não dormia. Aí ele não dormiu. Aí ele falou, ai meu Deus. Aí o Memphis. Será? Aí o Neto dando pau. Será? Será que eu vou? É zona 14. É. Que mais que você falou hoje? Ritmista. Ritmista. Jogador terminal. Jogador terminal. Aquele do final do Aí ponto, ele né? foi. Hã? Acho que o campo não falou Acho com que o ele, campo né? não falou com ele. estreia Aí ele contra o começou a Flamengo. pensar. Aí ele tá deitado na cama dele, com aqueles baita daqueles Pilotop. pijama. Pilotop. Aqueles corpos que é frio lá onde ele mora. Aí ele começa a dar calafrio. Aí ele começa a pensar, aí a hora que eu chegar, vou perder pro Flamengo já o primeiro jogo. Lembra do aí os Messi, caras... lembra do Arrascaeta. Aí lembra do Derrascaeta. Aí lembra do Pedro Gerson. voltou. Aí o Pedro tá voltando. Pedro voltou. Aí começa a dar ansiedade. Aliás, falando em Pedro, ele já negou o Corinthians 5 vezes, hein? Pedro negou 3, Jesus, né? E ele negou 5 já. 5. Não, mas dessa... O Galo dele dá pra fazer um DVD já, o Galo. Não, então, mas dessa eu acho que... Essa é uma coisa que vai... A gente não pode julgar isso, porque eu falo por mim, né? Que em relação a isso, né? O Tite seria seu grande nome para você, Veloso? Para mim, eu já disse isso aqui, é o Luiz Castro. Pra mim também. Para mim é o Luiz Castro. Pra mim também. Eu acho que o Tite, assim, né? Boa tarde. O Tite, eu disse ontem, vou repetir, né? Muita gente não acompanhou ontem, pode estar acompanhando hoje, é que o Tite precisa de um novo e bom trabalho que ele precisa realizar. Precisa se reinventar, né? O Tite na seleção não fez um trabalho legal. O Tite no Flamengo não fez um trabalho legal. Então o Tite, o último grande trabalho dele foi em 2015 no Corinthians, faz muito tempo, 10 anos já. Então é um momento muito diferente do futebol, ele precisa dirigir um clube e conseguir fazer um grande trabalho. O Corinthians ia dar essa possibilidade para ele. Ele teve o problema dele, a gente respeita, sabe como que é hoje em dia, sabe que não é fácil, né? Hoje... A gente é bombardeado por todos os lados, né? A gente nós que somos claro, comentaristas. claro que é. Os Rede caras social. arrebentam. Hoje, eu fui no aniversário ontem, pegar meu filho na escola, no buffet, né? Uma molecadinha. Caqui Neto, você vai usar tanguinha? Não, juro por Deus. Eu não juro por Deus. Ô, Caqui Neto, você vai usar tanguinha de oncinha? Não, é assim. Então, mas aí, tô falando Então, de uma coisa. entender. Ontem, por exemplo, o Rude entrevistou o Ferreirinha, que estava lá nesse lugar. Também não falo mais desse evento aí, não. Parabéns ao Neymar, hein? Que não foi ontem. Você volta no seu raciocínio. E mais, lembra que eu falei aqui que ele tinha que treinar com o preparador físico do Santos? Que ele tinha que treinar, se cuidar com o fisioterapeuta do Santos? É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, Veloso. Então o Tite precisa realmente retomar, precisa se cuidar primeiro, né? Tá bem com a cabeça, tá bem disposto, tá bem com a saúde dele para voltar a trabalhar e aí ele precisa realizar um grande trabalho. Eu estava dizendo que o Corinthians hoje daria essa condição para ele. É verdade. Uma pena que ele acha que não tem essa condição, né? Nesse momento de assumir o Corinthians. Porque, mas o Corinthians daria essa possibilidade para ele. Porque também é injusto da parte, fala da minha, tá? O Quesada pensa do jeito que ele quiser, o Souza, porque eu sei o que eles pensam, porque a gente conversa.
e vocês que estão do outro lado ali, mas... Desgraçado. Atrás de você, atrás de você. Matei esse lazarento, desgraçado, filho de uma égua, Nossa. né? Não é verdade? Você tem que matar pernilongo, truta. Você tá com raciocínio, você tá ligado no movimento, aí você mata um pernilongo. Na orelha. Ele vem na orelha. Ó, Então vamos olha, lá. olha. Alguém... Aqui, ó. Essa aqui é aquela Borboletinha, ó. borboletinha. Olha lá. Vai embora, bem. Eu não quero matar borboleta, eu não quero matar. Pernilongo eu mato. Alguém julgou o Mano? Alguém falou, ó, Mano sai do Palmeiras, vai pro Bahia, né? Sai do Bahia, vem pro Corinthians, uma coisa assim. Sai do Corinthians, vai pro Al Nassr. Aí vai de lá, vem pro Fluminense. Aí do Fluminense vem pro Corinthians. Aí do Corinthians vai pro Grêmio. Alguém julgou esse cara? E teve o Internacional, que ele foi mandado embora. Alguém julgou ele. Por que a gente julga ele, o Tite? Olha a pergunta para vocês. Por que a gente julga ele? Ah, mas ele seria importante. Cara, seria importante para ele. Mas do Mano ninguém fala nada, né? Não é muito louco? Do Fernando Diniz, que foi um dos piores treinadores da seleção brasileira. E sabe quantos jogos o Fernando Diniz ganhou em brasileiro? Em 2 anos, eu acho. 4 jogos. Acho que 4 a 5 nesse... Essa estatística eu não sabia, hein? Não, é impressionante. Mas aí o Fernando Diniz, daqui a pouco, alguém vai botar o Fernando Diniz para ir pro Corinthians. Mas a gente não julga ele. Agora o Tite a gente julga em relação ao Corinthians. Por que eu estou dizendo isso? O cara é campeão do mundo. Bota aqui o histórico do Tite. O cara é campeão do mundo, o cara é campeão da Libertadores, ele é bicampeão brasileiro, ele é campeão da Super Recopa. Cara, ele é campeão, pô, vocês não têm a arte aí, fazendo um favor? Pega a arte aí, bota aí. De ontem. 378 jogos, eu acho que 72 derrotas, acho que uma pancada de vitória. 500 e poucos gols marcados. 526 gols marcados, acho que tem poucos gols sofridos. A gente julga ele no Corinthians, mas o Mano ninguém julga. Não é muito louco? Tá aí, ó. Não é muito louco? Aí o Mano, vamos lá, o Tite teve as mesmas oportunidades que o Mano Menezes? Depois que saiu da seleção, só foi pro Flamengo. Só foi pro Flamengo e tá parado até então. E tá parado até hoje. É. Olha o Mano. Fluminense foi mandado embora. Internacional foi mandado embora. Corinthians foi mandado embora. Bahia, né? Bahia foi mandado embora. Palmeiras, rapidinho. Palmeiras, rapidinho, foi mandado embora. Ele foi mandado... Sabe aonde ele treina hoje? O Grêmio. Campeão do mundo, um dos grandes times do país. Ele foi pra cima, ele só cai pra cima. Ele só cai pra cima. Fernando Diniz foi pro Cruzeiro. O que aconteceu com ele? Nada. Absolutamente nada. Aí o Thiago Carpini saiu do... São Paulo. Aonde ele foi? Tá no Por Vitória. O que ele fez? Não hoje, deixou o time cair, brigando. Eduardo Batista, fazendo isso. O Carille. Pra mim, sinceramente, eu não contrataria o Dorival Júnior. Eu, se fosse o diretor, o CEO, eu contrataria o Carille. O Carille tem tudo a ver com o Corinthians nesse sentido. O Carille sabe organizar uma defesa que o Corinthians não consegue organizar. Pra mim, eu levaria o Carille. Souza, o que pensar do Tite? E aí, meu irmão? Para mim era o nome ideal, até pelo histórico que ele tem pelo clube. Eu acho que você trabalhar em certos clubes, você precisa ter conhecimento do clube que você está chegando. Não adianta você estar trazendo alguns tipos de treinadores para poder fazer teste. O Corinthians, já sempre falei isso. Corinthians e time grande não é lugar para melhorar ninguém ou para fazer teste, né? Para fazer experiência. Você falou isso, né? Para fazer experiência. Qual que é a frase sua, Veloso? O clube grande não pode ficar recuperando jogador. Exatamente. O Santos tem que recuperar o Neymar. O Palmeiras recuperou o Paulinho. O Santos recuperou o Zé Rafael. O clube grande não é pra fazer isso, não, cara. Outro nome seria, eu também iria de Carille também, porque é um cara que, tem títulos no clube, é da base, conhece bem todas as áreas do clube. É um cara que tem história, né? O cara tem 3 paulistas e um brasileiro, velho. Infelizmente ele é mal visto mesmo, porque sempre Por que que fala isso aí? O que vocês entendem disso? Retranqueiro, essa é a fama dele. E o Tite, não é?
Mas é a fama do O Carille. Abel não é? Mas eu já falei isso aqui. Não é muito o louco. Zubeldia, quando foi fechadinho, era estratégia. É, O Abel está- também. Não, Claro é, mas- Agora, o Carille é sempre Qual é, retranqueiro. pra mim, Sempre pejorativo. qual é a grande, agora. é pejorativo. Qual é a grande Pejorativo. força do Abel pra mim? É o que ele marca, irmão. É, ele marca. É o que ele corre, truta. Marca. Então tem que ver, tem que ter perfil. O clube tem que ter perfil e quem o Fabinho for atrás, contratar, tem que ver se tem perfil pro clube. Porque daqui a pouco vai continuar errando, vai ficar trazendo um monte de treinador e vai ficar igual o Santos. Trouxe 9 já, 9 ou 11. E não existe. Você tem que contratar alguém que dê sequência no trabalho, que você tenha convicção disso. Porque o que falta às vezes... Vou dizer uma coisa pra você que você tá perfeito na sua análise. Você pega o Carille, qualquer jogo que ele perca no Vasco, a torcida vai a ele, xinga. Já balança. Ele já balança. Já balança. Então você tem que mudar o seu Se perfil. ganhar, balança. Se ganhar, os caras já Se ganhar, pegam no já pé, né? balança. Então, o Carille seria um grande nome pra mim no Corinthians, mais que o Dorival Júnior. Pra mim também. Pra mim seria porque o cara que já conhece o clube, cara. O cara que for trabalhar no Corinthians, eu não tive a oportunidade de jogar E no sabe por Corinthians. que eu falo isso também, Souza? Porque defensivamente ele ajeita a defesa, irmão. Ele é bom. Que é o que mais precisa o Corinthians. Hoje é o que mais precisa no Corinthians. Claro, né? Que o treinador que chegar no Corinthians vai querer trazer alguns jogadores, outro lateral esquerdo, mais um zagueiro. Não sei, o treinador que chegar vai analisar. Mas eu iria atrás de um treinador que já conhece o clube. O resto é fazer experiência. O Dorival... Mas que seja bom, né, Souza? o Dorival não posso ser também... O Dorival tem ajeitado. O Dorival tudo que tem... ele passou. Só que aí, então, só que tem uma Ajeitado. coisa que o Dorival Júnior hoje, ele ajeitou o Ceará, Ajeitou São Paulo. ajeitou o São Paulo e ajeitou o Flamengo. Ele saiu do Ceará, Mesmo na seleção, acho que ele tem 2 derrotas Duas só. derrotas só. O time do Flamengo, É que ele entrou no caminho da seleção, né? esse time do Flamengo Se campeão, tivesse saído da seleção, tava lá até hoje. esse time do Flamengo campeão, quem iniciou esse time foi ele. Aí ele sai pro Ceará, escorraçado do Flamengo. Não, ao contrário. Não, aí depois ele volta. Não, Ele não, Ele volta. Ceará, e saiu do Ceará foi pro Não, Flamengo. não, ele sai do Não, mas Flamengo não, primeiro. não do Flamengo pro Ceará, ele saiu Não, do foi o Ceará pro contrário, Flamengo. Ceará pro Flamengo. Isso, mas ele inicia aquele trabalho no Flamengo. Ele inicia, aí depois passa por outros clubes, vai pro Ceará. Aí depois precisa de alguém para ajeitar o clube, quem chama? Ele. Dorival, verdade. São Paulo também foi assim. É verdade. Aí depois ele volta pro Flamengo, é um cara que tem feito o trabalho, tem sido campeão, aonde tem Eu acho que passado. são os dois nomes do Fabinho Soldado, Dorival Júnior e Carille. É o que eu sei. Então é isso, Efel. Mano, Carille não dá, né? Carille já ganhou o título aqui em 2017, o brasileiro. Ganhou 3 paulistas seguidos, mas não dá mais, cara. O Carille, pô, não faz um trabalho bom em nenhum clube. Já foi campeão paulista no Santos, não vice-campeão paulista pelo Santos, né? E campeão da Série B. Mano, não é nada, na moral. Ganhou nada. Aí no Vasco, aí, mano, ele é muito retranqueiro. Ah, ele ajeita a defesa, não ajeita a defesa. A gente deu 3-0 no Vasco do Carille 2 semanas atrás. Ele soubesse realmente ajeitar uma defesa, não teria tomado 3 do Corinthians. Então essa não pega, cara, não dá. Se não for o Dorival, mano, vai atrás do Sampaoli. Apesar que o Sampaoli também gosta de gastar uma nota pra contratar jogadores que ele quer pra posição, pra fazer a tática dele, então acho difícil, hein? Não sei, eu acho que ele falou que o São Paulo que ele gosta de 2 jogadores por posição. Então o Corinthians teria que desembolsar um bom valor aí pra fazer contratações, algo que o Corinthians não tem e não pode fazer no momento. Então o São Paulo, apesar de eu gostar do nome, gostar das táticas dele, daquele 3-5-2 que ele monta ofensivo pra caramba, foi vice-campeão com o Santos brasileiro em 2019 assim, mas não dá pra contratar um cara que vai chegar pra gastar muita grana. Então, tirando o Dorival, não sei quem seria um técnico bom pro Corinthians assim de cabeça. Fernando Diniz, nem pensar. Fraquíssimo, não casa com o Corinthians. Fez um péssimo trabalho aí no Cruzeiro. No finalzinho do Fluminense também já tava fazendo um trabalho horrível, deixando o Fluminense lá brigar contra o rebaixamento. Então, difícil, hein, cara. Né? Vamos ver o que vai acontecer agora aí nessa tarde. Hoje ou amanhã você vai definir um técnico logo, porque tá difícil, hein? Então, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nenhuma informação do Corinthians. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.